pessoal, amigos do blog Contabilidade na Essência e na Forma, alunos do EAD, alunos do presencial, vamos continuar nossa série discutindo sobre equivalência patrimonial, um método de avaliação dos investimentos permanentes. Então, no nosso encontro anterior, nós discutimos sobre o método de custo. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é o método da equivalência patrimonial e qual é a diferença entre este método e o método de custo. Então, vejam só, quando nós falamos do método da equivalência patrimonial, nós estamos nos referindo a compatibilizar patrimônio da empresa investidora com a empresa investida. Então, equivalência significa compatibilizar, refletir no patrimônio da investidora tudo que altera o patrimônio líquido da investida. Então, por que nós utilizamos a equivalência? Porque a investidora, ela exerce influência ou ela controla as decisões da empresa investida. Então, nada mais justo que refletir no patrimônio da investidora o resultado dessas decisões. O resultado dessas decisões encontra-se refletido no patrimônio da investida, só que foram tomadas pela empresa investidora. Então, a equivalência reconhece esse resultado no patrimônio da empresa investidora, ok? Então, basicamente, quais são as diferenças entre o método da equivalência patrimonial e o método de custo? A primeira diferença se encontra no momento da aquisição do investimento. Como nós vimos no nosso encontro anterior, o método de custo, ele reflete o custo de aquisição do investimento. Esse custo de aquisição não está relacionado ao valor patrimonial do investimento. Então, ele reflete o valor incorrido pela empresa investidora no momento da aquisição. Já quando nós estamos na equivalência, os investimentos refletem o valor patrimonial, porque a investidora precisa compatibilizar a sua conta de investimento com o PL da investida. Então, no momento da aquisição, esses investimentos refletem o valor patrimonial e caso a empresa investidora pague um valor maior do que o valor patrimonial, essa investidora irá reconhecer um ágio, que é uma conta segregada da conta de investimentos. Então, o método de custo, ele não acompanha as variações das movimentações do PL da investida. Ele só acompanha a distribuição do resultado, ele não acompanha a geração do resultado. Já no método da equivalência, qualquer variação que acontece na empresa investida acaba sendo refletido pela empresa investidora na conta de investimentos permanentes. Então, percebam que o método da equivalência é um método mais representativo de compatibilizar patrimônios entre a entidade investidora e a empresa investida, ok? Então, agora que nós entendemos o que é o método da equivalência patrimonial, vamos estudar quais são as situações que as empresas devem obrigatoriamente aplicar a equivalência patrimonial. Para isso, nós precisamos ler o artigo 248 da Lei 6.404, que eu peço licença para ler junto com vocês. Então, esse artigo fala o seguinte: no balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial de acordo com as seguintes normas. Então, vamos parar
aí no caput desse artigo. Então, vejam só. Pelo artigo 248 da Lei 6.404 atualizada, existem 3 situações nas quais nós devemos obrigatoriamente aplicar a equivalência. Primeira situação é quando a investida é uma entidade coligada. Segunda situação, quando a investida é uma entidade controlada. E terceira situação, quando a investida está no mesmo grupo econômico sob um controle comum. Tá? Então, são esses os requisitos determinados pela legislação societária. Quem trata da equivalência em relação às IFRS é o pronunciamento número 18, CPC 18. Segundo esse pronunciamento, existem 3 casos nos quais a equivalência deve ser aplicada. Primeiro caso, quando a investida é uma entidade coligada, quando o investido é uma entidade controlada, e terceiro caso, quando as empresas estão sob um controle compartilhado. Então, percebam que existe essa pequena diferença entre o que a lei trata sobre os requisitos obrigatórios para equivalência e o que o CPC 18 preconiza. Enquanto a lei traz a figura de um controle comum, que é uma configuração jurídica brasileira, as IFRS, eles tratam um controle compartilhado. Tá? Então, para a gente entender como nós devemos aplicar a equivalência, nós temos que entender o que é uma investida coligada, o que é uma investida controlada, o que é uma investida que está sob um controle comum e o que é uma investida que está sob o controle compartilhado. Então, vamos começar discutindo o que é uma investida coligada. Para discutir, nós temos que estudar o artigo 243 da legislação societária, que define o que é uma investida coligada. Então, investida coligada é aquela na qual o investidor possui influência significativa. Essa é a definição da lei. Então, se o investidor influenciar as decisões operacionais, estratégicas, financeiras da empresa investida, mas não controla essa investida é considerada coligada e o método da equivalência patrimonial deve ser aplicado. Nesse mesmo artigo 243, já no finalzinho, o legislador define um dos critérios que nós utilizamos para capturar essa influência. É quando o investidor ele possui 20% ou mais do capital voltante da investida, das suas ações ordinárias. Então, o fato do investidor adquirir 20% ou mais dessas ações ordinárias já caracteriza influência significativa. Mas percebam que esse conceito do investidor influenciando as atividades da investida é um conceito muito genérico. E, por isso, houve a preocupação de se definir alguns indicadores que caracterizam essa influência da investidora sobre a investida. Então, se vocês estudarem o CPC 18, vocês vão ver que foram definidos indicadores que caracterizam essa influência, como, por exemplo, quando o investidor ele participa das reuniões, ele participa da diretoria, ele participa do conselho de administração da investida. Então, provavelmente, esse investidor vai exercer influência sobre essa investida. Quando existe dependência tecnológica de recursos, de materiais, entre investidor e investida. Quando o investidor ele tem o poder de demitir ou de admitir certos funcionários da investida. Quando o investidor ele recebe detalhadamente informações contábeis, planos de investimentos, enfim, foram definidos esses indicadores para tornar essa avaliação de influência
do investidor em relação à investida, mais fácil de se analisar, ok? Se a investida é uma empresa coligada, a equivalência patrimonial deverá ser aplicada. Agora vamos entender o que é uma investida controlada. Vamos continuar no artigo 243 e vamos ler juntos o conceito de controle. Vamos lá. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direito de sócio, que lhe assegure, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, percebam que o legislador, ele considera uma investida controlada quando o controlador tem preponderância, quando ele define todas as decisões estratégicas e operacionais da investida. Agora, vocês perceberam que existe uma diferença quando o legislador ele trata do conceito de controle e quando ele trata do conceito de coligação. Quando ele trata do conceito de controle, ele admite a possibilidade de participações indiretas por meio de outras controladas. Então, eu posso controlar uma empresa investindo diretamente, comprando ações ou cotas no capital social, ou eu posso controlar uma empresa investindo numa empresa controlada, que essa minha empresa controlada investiu em outra empresa e controla essa outra investida. Então, existe a possibilidade de ter um controle indireto, ok? E quando o legislador, ele trata do conceito de influência, ele fala que considera-se coligada quando o investidor influencia diretamente aquela empresa investida. Então, ele não trata dessa possibilidade de influência indireta, de uma coligação indireta. Porém, o CPC 18, no item 5, ele trata dessa possibilidade de influência indireta por meio de outras controladas. Então, se vocês lerem esse item, vocês vão ver que é possível influenciar uma empresa por meio de uma empresa controlada, ou seja, admitindo-se a participação societária indireta. Então, o conceito de controle está relacionado à preponderância das deliberações sociais. De acordo com o CPC 36, que trata de demonstrações consolidadas, todas as vezes que o investidor está exposto ao risco e que ele recebe retornos variáveis decorrentes de suas decisões sobre a investida, ele controla essa empresa investida, quando ele direciona as atividades relevantes da investida. Isso se caracteriza controle. Se sua empresa investiu numa empresa controlada, ela tem que aplicar o método da equivalência patrimonial. E, além disso, ela deve elaborar as demonstrações consolidadas que nós vamos estudar em aulas subsequentes. Então, esse é o segundo conceito de empresas investidas, quando a investidora controla as atividades relevantes da empresa investida. Então, agora nós entendemos que é uma investida coligada, o que é uma investida controlada. Falta nós entendermos o que é uma investida que está sobre o controle comum. Vejam só, essa denominação de investida sobre o controle comum está configurada no artigo 265 da legislação societária, que trata da ideia de grupos econômicos no Brasil. O que é um grupo econômico? É um conjunto de entidades juridicamente diferentes, com CNPJs diferentes, mas que estão vinculadas a uma mesma sociedade de comando. Então, existe uma única instituição que comanda e que controla
todas as entidades pertencentes a esse grupo econômico. Consequentemente, quaisquer participações que uma empresa investida tenha sobre outras empresas investidas, independentemente do percentual dessa participação, esses investimentos devem ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial, segundo o artigo 265. Por quê? Porque todas aquelas instituições estão vinculadas a uma única sociedade de comando, ou seja, existe um controle comum que une economicamente essas instituições. Inclusive, esses grupos econômicos definidos no artigo 265 da legislação societária estão sujeitos à consolidação das demonstrações contábeis, ok? Então, esse é o terceiro caso no qual nós utilizamos a equivalência patrimonial. O quarto caso, que só está definido no CPC 18, trata das empresas que estão sob um controle compartilhado, tá? Percebam que existe uma diferença entre controle comum, que nós vimos agora, que está no âmbito do artigo 265 da legislação societária, e do controle compartilhado. O conceito de controle compartilhado está definido no CPC 19, que trata desses negócios em conjunto. Negócio em conjunto é quando existe um controle conjunto de uma determinada instituição. O que é um controle conjunto? É o compartilhamento contratualmente definido do controle. Ou seja, o controle daquela investida depende de uma decisão unânime de 2 ou mais investidores. Então, isso significa dizer que nenhum investidor ele controla individualmente a investida, como nós temos no caso de um controle comum. Existe uma única sociedade de comando. No controle conjunto, nós temos 2 ou mais investidores definindo o controle, definindo decisões sobre determinada empresa investida de forma unânime. Então, o CPC 19, ele trata esse controle compartilhado de 2 formas. Ou essa atividade pode ser do tipo uma operação em conjunta, ou pode ser um empreendimento controlado em conjunto, que nós chamamos de joint ventures. O que é uma operação em conjunta? É aquela na qual esses investidores, eles só têm direitos sobre os ativos e passivos, os ativos que eles adquirem e os passivos que eles assumem. Ou seja, eles não têm direito de sócios sobre aquela empresa investida. Eles estão limitados à sua participação nesse investimento. Então, imagine que 2 empresas se juntam para realizar um determinado consórcio. Cada empresa vai entrar com determinados ativos, assumir determinados passivos. Então, contabilmente, essas empresas investidoras irão assumir apenas a sua participação sobre os ativos que elas assumem ou sobre os passivos que elas adquirem. Isso é uma operação em conjunto, não existe direito de sócios, o risco relacionado àquele empreendimento. Já o empreendimento controlado em conjunto, ou empreendimento joint ventures, é quando esses investidores, eles assumem direitos de sócios. Ou seja, eles não têm direitos individualmente sobre determinados ativos ou determinados passivos, mas eles têm direitos sobre o patrimônio líquido dessa empresa investida. Então, contabilmente, presta atenção, nós temos que avaliar se essa operação que está sendo constituída de acordo com o consentimento unânime de 2 ou mais partes,
é uma operação em conjunto ou se é um empreendimento controlado em conjunto. Porque se for um empreendimento controlado em conjunto, nós teremos que usar o método da equivalência patrimonial para refletir no patrimônio das empresas investidoras essa capacidade de ter direito sobre o patrimônio líquido da investida. Então, as investidoras decidem de forma unânime sobre esse patrimônio e, consequentemente, devem refletir o resultado dessas decisões no seu patrimônio. Ok? Então, isso é o caso de joint venture, que é o último caso que nós utilizamos equivalência patrimonial. Então, vamos recapitular. Quando é que nós utilizamos o método de equivalência patrimonial para fazer avaliação de investimentos? Quando a investida é uma coligada, quando a investida é uma controlada, quando a investida está sujeita a um controle comum, e se participar de outras empresas que estão sobre esse mesmo controle, independentemente do percentual de participação, tem que usar equivalência, ou quando as investidas estão sujeitas a um controle compartilhado, quando elas são do tipo de empreendimentos controlados em conjunto. Então, como é que nós vamos fazer a equivalência? Na nossa próxima aula, nós vamos discutir o critério de contabilização. Mas, basicamente, nós vamos avaliar o patrimônio líquido da empresa investida, aplicar o percentual de participação que o investidor tem sobre esse patrimônio líquido e nós vamos identificar o valor desses investimentos permanentes. Então, percebam que a equivalência compatibiliza os investimentos da empresa investidora com o PL da empresa investida pelo percentual de participação do investidor no capital social total da empresa investida, ok? Então, ela só não traz de forma individual os ativos e os passivos, e quem vai trazer esses ativos e passivos, agrupando-os, é a consolidação. A gente vai ver em aulas subsequentes. Então, vamos resolver alguns exercícios para finalizar e tornar claro esses conceitos de equivalência. Vou ler junto com vocês. Vamos lá. Primeiro exercício trata do conceito de coligada. Então, fala o seguinte. A Lei das Sociedades Anônimas, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638, 11.941, classifica uma empresa como coligada quando? Letra A. A empresa participa com 10% ou mais do capital da outra sem controlá-la. Empresa participa com pelo menos 15% no capital de outra. Controladora da sociedade, diretamente ou através de outras coligadas, possui mais de 10% de participação no capital de outra. Sociedade investidora que tem influência significativa na sociedade investida. Ou a última alternativa, letra E, soma de todas as participações societárias que a empresa possui pode ser classificada como relevante. Então, a resposta correta é a letra D. Conforme o artigo 243 da legislação societária, que nós estudamos, uma investida coligada é aquela na qual a investidora possui influência significativa. E um dos critérios que se presume influência é quando a investidora participa com 20% ou mais das ações ordinárias da investida. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Uma empresa cujo processo produtivo dependa de matéria-prima controlada por produtor monopolista é considerada empresa coligada da fornecedora de matéria-prima, ainda que a participação de uma na outra seja ínfima. Alternativa correta. Então, nesse caso, a investida, ela depende dos recursos materiais, no caso de matéria-prima, do fornecedor.
Então, consequentemente, isso caracteriza a influência do fornecedor sobre a empresa investida. E é um dos indicadores que foi definido lá no CPC 18, que nós estudamos durante a aula. Então, caracterizando influência significativa, nós temos uma investida coligada e nós devemos aplicar necessariamente o método da equivalência patrimonial. Ok? Vamos para a terceira questão. No balanço patrimonial de uma companhia, os investimentos em coligadas, controladas, em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou que estejam sob controle comum, são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Alternativa correta. Essa é a definição que o artigo 248 da legislação societária coloca. São 3 situações nas quais nós avaliamos equivalência patrimonial. Investida coligada, investida controlada e investida que está sob um controle comum. Existe uma única sociedade de comando. Nós vimos que, pelo CPC 18, continua o fato da empresa ter que aplicar equivalência quando a investida é uma coligada e quando é uma investida controlada. Só que o CPC 18, ele não trata da figura de controle comum, mas sim de um controle compartilhado. No caso de investida joint venture, ou de um empreendimento controlado em conjunto. Então, essa é a diferença entre o artigo 248 da Lei Societária e o CPC 18. Vamos para mais uma questão. Atualmente, a exigência de relevância para fins de avaliação de investimentos em sociedades coligadas pelo método da equivalência patrimonial é desconsiderada. O conceito de relevância foi substituído pelo conceito de influência significativa. Alternativa correta. Antes das alterações, Lei 11.638 e Lei 11.941, nós avaliávamos a investida por meio da relevância que a investidora possuía sobre ela. Hoje, nós avaliamos se a investida é uma coligada por meio da influência. E aí, como eu falei para vocês, como ficou um conceito genérico de avaliação de investimentos, foram definidos esses indicadores que caracterizam influência da investidora sobre a empresa investida. Ok? Por fim, a última questão, vamos ler juntos. As companhias Hydro e Quitero investiram na companhia X, detendo respectivamente 44,5% e 9% das ações ordinárias emitidas por essa companhia. A companhia Hydra não investiu na companhia Quitero, mas realizou com ela um acordo segundo o qual a Quitero sempre seguiria os votos da Hydra nas decisões relativas a Chios. Nessa situação, é correto afirmar que a companhia Hydra avaliará o seu investimento pelo MEP, por se tratar de uma coligada, e a Quitero a avaliará pelo método de custo. Então, vejam só. É um exercício bem interessante, porque aqui nós temos 2 empresas que participam do capital social de outra empresa. Uma com percentual maior, 44,5%, o que já caracterizaria, no mínimo, uma relação de influência, e a outra com percentual menor, de 9%. O fato dessas 2 empresas investidoras definirem contratualmente, essa é uma condição definida no CPC 19, que todas as decisões sobre essa empresa investida deveriam ser tomadas de forma unânime, de forma compartilhada, caracteriza o que nós chamamos de controle conjunto, tá? Então, o que é que nós temos que avaliar para fazer a identificação do critério de investimentos? Nós temos que avaliar se essa empresa investida,
ela se relaciona com esses dois investidores, e esses dois investidores, eles têm direito de sócios sobre a empresa investida. Ou seja, se esses investidores, de fato, eles assumem um risco sobre aquela empresa investida, eles não assumem ativos individuais ou passivos individuais, mas eles assumem o risco do patrimônio líquido como um todo, limitado à sua responsabilidade pelo percentual de participação. Se esses dois investidores, eles possuem, de fato, direitos de sócios sobre essa empresa investida e eles compartilham controle, nós estamos diante de um empreendimento controlado em conjunto, no qual, obrigatoriamente, deverá ser utilizado o método da equivalência patrimonial. Então, a resposta está errada em função desse acordo contratualmente estabelecido de controle unânime sobre a empresa investida. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido que o uso do método da equivalência patrimonial não é uma opção da empresa investidora, mas sim uma exigência da legislação, artigo 248, CPC 18. No nosso encontro posterior, nós iremos discutir sobre o critério de contabilização baseado na equivalência e depois fazemos uma discussão de possíveis ágios que surgem no momento de aquisição. Se vocês gostaram, dá um like, se inscrevam no nosso canal, no nosso blog e até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos.